Real UK Numismática na área mais uma vez. Hoje é um vídeo um pouco diferente, voltando às origens do canal. Tá vendo essa moedinha aqui? Dá um close. Dá pra ver? Olha lá. Uma moeda de 2 pounds, aqui da Inglaterra. Não vou dizer que é uma homenagem, porque foi uma tragédia, mas é um acontecimento que teve no ano de 1666. Esta moeda foi cunhada em 2016 e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história dessa moeda, sobre a história que a moeda ilustra melhor, ok? Bom, antes de tudo, obrigado pela atenção, obrigado pelo companheirismo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por me acolher na sua casa, obrigado por me deixar tomar um pouco do tempo do seu dia. E hoje eu quero trazer um pouco da história, achei muito interessante. Eu, quando morava no Brasil, fui responsável de empresas gigantescas, a maior farmacêutica do mundo. Fui responsável pela parte de prevenção de incêndios, loss control, que é o controle de perdas. Então me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa história que me fez até arrepiar quando eu peguei essa moedinha no caixa do mercado hoje, na hora de pagar a minha janta e pegar o troco, ok? E uma curiosidade, eu não tinha esta moeda na minha coleção, ok? Pessoal, vamos lá. É uma moeda muito bonita, bimetálica, tá? Ela tem aqui a imagem, né? Falando aqui, ó, The Great Fire of London. Isso aqui está dizendo que foi a alusão a um grande incêndio que aconteceu na cidade de Londres em 1666. E aqui a gente tem, como sempre, a imagem da rainha. Okay? Então vamos lá. Eu vou deixar mostrando aqui a moedinha para vocês enquanto eu falo um pouco do que eu pesquisei, do que eu aprendi também, porque eu também aprendo. Cada moeda que eu passo, cada história que eu conto, eu aprendo. Sem mais enrolação, em setembro de 1666, mais precisamente no dia 2 de setembro, teve início um gigantesco incêndio numa padaria na cidade de Londres. Esse incêndio começou e ele começou a se alastrar muito rápido. Esse incêndio teve duração de 5 dias. Me perdoem, teve uma pequena interrupção aqui. Vai ter um pequeno corte no vídeo. Vamos lá. Voltando então, eu parei aqui dizendo que teve duração de 5 dias. Só para vocês terem uma noção, eu gostei tanto da história que eu fiz um monte de anotações aqui, ó. Aquela letra de médico, né, ó, Cláudio? Guardião Cláudio, olha lá. Escrevi correndo um monte de coisa. É tudo isso que eu vou falar para vocês dessa moeda. Mas eu não vou mais seguir isso daqui, vou falar tudo aquilo que já está na minha cabeça aqui, na minha memória, tá ok? Bom, foram 5 dias. Teve início dia 2 de setembro de 66 e terminou dia 6 de setembro de 66. 5 dias de incêndio numa cidade de Londres, onde a intensidade foi tão grande, que chegou a destruir 13.200 casas, 87 igrejas, dentre elas a St. Paul Cathedral, que é a Catedral de São Paulo, que é uma catedral que até hoje em dia tem aqui, não vou dizer que é a mesma no mesmo lugar, logicamente que não, tá? Pode ser que o local até seja o mesmo, tá? Mas ela foi reconstruída, tá? Então essa St. Paul Cathedral existe até hoje. Então foram destruídas 13.200 casas, 87 igrejas, e estamos falando numa ordem onde 70 mil habitantes ficaram desabrigados. Ah, mas 70 mil, Cláudio? 70 mil não é nada. Não, tudo bem. Em 1666, Londres tinha 80 mil habitantes. Dos 80 mil habitantes, 70 mil habitantes perderam as suas casas. Então, vamos colocar aí que praticamente todo mundo, ok? A cidade foi praticamente dizimada, a cidade foi totalmente destruída. Muitas pessoas colocaram a culpa do fogo ter se alastrado, primeiro, devido aos fortes ventos que atingiram a cidade. Aqui venta muito, é muito normal ventar, é uma ilha bem aberta, plana, então venta muito. E também na demora do prefeito da época de tomar a decisão de entrar e fazer uso das medidas de controle e combate a incêndio. A sistemática técnica deles na época era criar pequenos focos de incêndio, e esses pequenos focos de incêndio, eles iam controlando esses focos de incêndio de certa forma a que
aonde o fogo controlado já havia queimado, o fogo de grande proporção que avançaria, ele ficaria controlado ali também, ele deixaria de queimar, porque você retiraria o combustível. Dessa forma, você não teria o alastramento do incêndio, ok? E também criavam barreiras físicas com materiais. Então, o prefeito demorou muito, tá? O incêndio começou por volta de uma meia-noite e meia, mais ou menos, na padaria, e o prefeito só foi dar ordem do controle de incêndio na noite daquele mesmo dia, ou seja, 12, 14, 18 horas de fogo, de incêndio, sem nenhum tipo de combate, nenhum tipo de controle. Olha só como é que era na época, né? Bom, aí o que acontece? Começaram rumores na cidade. Começaram rumores dizendo que o fogo foi iniciado, o fogo é um ato dos países inimigos da Inglaterra. Tinha acontecido uma guerra entre a Holanda, a França e a Inglaterra, isso com base na pesquisa que eu fiz, tá? Pessoal, seguinte, mais uma vez, desculpe, tive muitas interrupções, tive que parar o vídeo, então vou retomar de onde eu estava, até mudei aqui o ambiente, dá pra ver melhor a moeda, o celular parado, mais tranquilo, tá? Senão vocês vão ficar atordoados vendo eu mexer a mão enquanto eu falo aqui. Tem mania de falar com as mãos, né, então já viu. Bom, eu tinha parado lá falando que havia recém acontecido uma guerra entre Holanda, França e Inglaterra. Alguns imigrantes estavam aqui, eles eram considerados sem teto, moradores de rua, e começou a ter o boato de que estes moradores de rua tinham causado incêndio, estavam colocando fogo na cidade, talvez como um ato de retaliação, ou protesto, ou porque eram inimigos da Inglaterra. E esses estrangeiros começaram a ser violentamente espancados. Estavam espancando essas pessoas, achando que o incêndio era causado por eles. Ok? Bom, vamos lá. Eles conseguiram controlar o incêndio depois de 5 dias, então o incêndio que começou no dia 2 foi terminar somente no dia 6 de setembro de 1666, tá? E 2 fatores foram cruciais, extremamente importantes para obter sucesso nesse combate. Primeiro deles, eles contaram com um vento contrário, então dificultando a propagação do fogo, onde não havia queimado ainda. Basicamente teve a mudança de direção do vento e o fogo começou a ser empurrado para onde já tinha queimado e não havia mais material combustível para poder queimar. Então, primeiro fator. Tá? E o segundo fator foi que, em conjunto com o vento, eles usaram pólvora, onde eles criaram pequenos focos de incêndio controlados, onde também desta forma eles foram queimando de uma forma controlada todo o material combustível. Quando eu falo combustível, não é gasolina, diesel, álcool, nada disso. Material combustível é todo o tipo de material que pode queimar, como por exemplo essa capinha do telefone celular, a madeira, enfim. Então eles pegaram e começaram a criar esses focos de incêndio, de certa forma eliminando o combustível, em conjunto com a ação do vento, tá? Eles conseguiram controlar esse incêndio depois de 5 dias. Mas olha lá, 70 mil habitantes dos 80 mil perderam suas moradias. Segundo registros oficiais, o número de mortos foi apenas de 6 pessoas. Apenas de 6 pessoas. Porém, os historiadores relutam em aceitar esse número e eles dizem que foi tão catastrófico, que o incêndio foi tão catastrófico, de tão grande proporção, que eles acreditam que muitas pessoas pobres da época, os pobres da época, miseráveis, foram queimados e devido à alta temperatura do incêndio e o poder de destruição tão grande, eles foram carbonizados, queimados e nem vestígio corporal ficou. Então não foi possível identificar vítimas. Tá? Isso segundo relatos de cientistas, de historiadores, de estudantes. E como fato curioso, existe um pedaço de cerâmica que foi encontrado na época, ele está no museu exposto até hoje, e os cientistas dizem que devido à condição da cerâmica e tudo mais, eles concluem que a temperatura chegou a 1250 graus Celsius. Ou seja, um pouquinho quente. Dá para aquecer a água para fazer um cafezinho, né? E todos, a partir dali, as pessoas de alto poder tinham medo de que todo mundo abandonasse Londres, que todo mundo fosse embora de Londres.
e temiam também uma rebelião devido a tudo que aconteceu, cidade destruída, enfim, temiam que migrassem para cidades próximas e tudo mais. Bom, resumo da história, eles conseguiram controlar o incêndio e Londres é o que é hoje, né? Eles reconstruíram a cidade na mesma base da época medieval do que tinha antes, tá? Continua sendo uma cidade maravilhosa, muito rastro medieval quando você anda na cidade, como castelos, algumas ruínas de castelo preservadas na rua. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Um pouco da história dessa moeda, foi um achado hoje e esse achado já virou um vídeo talvez aqui de 12 minutos, 13. Eu me empolgo falando dessas coisas, ainda mais quando envolve numismática, moedas e combate a incêndio, emergências. E eu sei que eu tenho guardiões no meu grupo aí que um deles em especial é o Rubens, né, que declaradamente foi bombeiro a vida toda, e eu tenho certeza que ele vai gostar também dessa história aí, ok? E muitos outros que também não são bombeiros e que gostam de conhecer a história por trás destes carinhas aqui. Um desenho na moeda traz muita informação. Às vezes você pega uma moeda e fala, esse desenho aqui, não gostei, não é legal tal. Procura, pesquisa. Olha o quanto de história que eu aprendi hoje, autodidata, que eu aprendi sozinho e que eu estou transmitindo para vocês o conhecimento com a história de uma moedinha dessa que eu peguei de troco para pagar meu jantar no mercado. Olha só, vocês agora vão saber um pouco da história dessa moeda. Diâmetro e cunhagem, não vou nem falar nesse vídeo. Se vocês quiserem, me pergunte aí o tanto de moedas cunhadas, diâmetro, espessura, peso, tá? Que eu falo para vocês. Eu queria mesmo... Opa, não maltrata não. Não maltrata a moeda não. Eu queria mesmo passar para vocês um pouco dessa história que eu achei fabulosa. Pessoal, desculpa, falei demais, mas agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês vejam o vídeo do começo ao fim. Deixa seu like, compartilhe essa informação, compartilhe essa história. Traga mais pessoas para o mundo da numismática. Vamos mostrar para eles que nós não pegamos apenas a moeda e guardamos. Que a gente estuda, que a gente se aprofunda no tema e que por trás de cada carinha desse daqui existe uma história, tá? A história, imagina por onde passaram moedas antigas, na mão de quem passou, e a história por trás também dos designers dos desenhos. Real Numismática, que agradece a sua atenção. Desejo para vocês uma excelente resto de dia, um excelente fim de noite e um belo e maravilhoso início de final de semana, ok? Obrigado a todos meus amigos e até a próxima. Fui, valeu!